presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai apresentar um projeto de lei que revisa as penas previstas para crimes contra o Estado Democrático de Direito. A proposta substituiria o PL da anistia, que tramita na Câmara dos Deputados. Os detalhes na reportagem de Luciana Amaral. A proposta articulada pela cúpula do Congresso revisaria as penas previstas para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado. A medida aumentaria as penas de quem for responsável por incentivar e coordenar uma tentativa de golpe, mas garantiria uma punição mais branda a quem não tenha qualquer papel de liderança num eventual motim. Na prática, a decisão beneficiaria os manifestantes do 8 de janeiro, que invadiram os prédios da Praça dos Três Poderes no início de 2023. A retroatividade, no entanto, só vale se for benéfica ao réu, e a mudança não impactaria as autoridades envolvidas no inquérito do golpe. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pretende apresentar o projeto em maio. Ele negociou os termos do texto com o presidente da Câmara, Hugo Mota. O objetivo é fazer com que a mudança acabe substituindo a tramitação do projeto da anistia, que é patrocinado pela oposição. Senadores do PL já manifestaram reservas à proposta. Eles afirmam que Alcolumbre não está conversando com os colegas e classificam o futuro projeto como um remendo que não garante perdão aos condenados pelo 8 de janeiro. Nesta segunda-feira, o líder do PL na Câmara e principal articulador da anistia, Sóstenes Cavalcante, criticou a manobra e disse que não vai desistir do projeto original. Para a cúpula do Congresso, porém, a solução é uma forma de demonstrar coesão e respeito ao Supremo, evitando qualquer crise institucional. No fim de semana, em entrevista ao jornal Globo, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a mudança na legislação para as penas seria uma atribuição legítima do Congresso Nacional e que o Supremo só aplica aquilo que foi definido pelos parlamentares. Ainda assim, Barroso negou qualquer possibilidade de anistia. O que aconteceu é imperdoável, afirmou. Nesta segunda, o ministro Gilmar Mendes adotou um discurso parecido, mas ele exaltou soluções internas do Supremo que permitiram a progressão de regime para parte dos condenados pelo 8 de janeiro. Não acho que tenha cabimento a anistia, já falei várias vezes sobre isso. Não faz sentido algum a anistia. Professora, vamos lá, aprovando, né? Quando tem um acordão assim, Brasília se move, as coisas andam rápido mesmo, de fato, aparentemente vai andar, porque o Davi Alcolumbre, que era contrário, agora é a favor. Quais os passos, vamos dizer, para os condenados? De certa maneira, depois que entra na legislação, imagino que os advogados dos já condenados peticionam ao Supremo e pelo benefício, né, de uma redução de pena, eles acabam sendo beneficiados e obrigando o Supremo a rever essas penas? Sem dúvida, Caio, é isso que acontece. Uma vez aprovada a legislação, se ela for benéfica aos réus, que é o que se imagina, né, que vai acontecer aí, pelo menos em relação àqueles que estavam lá no dia 8 de janeiro, essa pena nova é imediatamente aplicada a todos que estão condenados e eventualmente já cumprindo pena. E assim, automaticamente, né, basta uma pequena decisão, mas é muito simples, não tem muita discussão jurídica sobre isso, a pessoa começa a ser aplicada já a nova pena com eventual redução. Ô Jussara, e essa solução agrada os bolsonaristas? Não, Caio, bem diretamente não. Ao longo da tarde de hoje, assim, da confirmação de que Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, está liderando a construção desse texto e deve ele mesmo se responsabilizar por apresentar esse projeto, é claro que tanto no Senado quanto na Câmara os bolsonaristas não estão nada satisfeitos. Vem esse grande acordo, inclusive falaram algumas palavras falando que é um acordo esdrúxulo para tentar ali não atender o projeto da anistia, mas tentar ali fazer um grande acordo com o Supremo Tribunal Federal, qual os bolsonaristas mais fazem as críticas mais duras. Bem, tem pontos bastante diferentes entre essa proposta que deve ser capitaneada pelo senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o que querem os bolsonaristas. A começar
porque esse projeto, um estudo por Hugo Motta e Davi Alcolumbre, fala de repente de escolher entre... tem dois crimes pelos quais os condenados pelos 8 de janeiro têm sido imputados a eles. É a abolição violenta do Estado Democrático, de direito e de golpe de Estado. A ideia, uma das ideias, é deixar ou um ou outro. E aí colocar apenas um acréscimo nessa conta. E aí isso já ajudaria a diminuir a pena. O que os bolsonaristas me dizem é que eles até topam negociar, mas se esses condenados forem responsabilizados apenas por depredação do patrimônio tombado. Eles não querem aceitar, esses que defendem a anistia, eles são contra permanecer um desses crimes aí a esses condenados pelo 8 de janeiro. Então, é um longo processo aí de discussão. A gente sabe que Davi Alcolumbre, a força que ele tem hoje no Congresso e que isso pode desequilibrar aí na hora de apresentar este texto. Mas os bolsonaristas estão ali dizendo que vão insistir nesse PL da anistia. Ô Daniel, e o que houve com o Davi Alcolumbre, que deu declarações contrárias, está muito governista, né? Está muito próximo ao presidente Lula, foi a Roma com ele, inclusive, e de repente ele entra aí para uma solução mediada, de certo modo, para tentar avançar nesse assunto. É preciso ver e interpretar corretamente o que pensam não só Davi Alcolumbre, mas também Hugo Motta do lado da Câmara. Ambos são políticos bastante jovens para os cargos que ocupam. Davi tem 47 anos de idade, Hugo tem 35 anos de idade, tem um horizonte longo na vida política aqui em Brasília e promissor. E estão diante de dois líderes, um da esquerda e um da direita, com idade bastante avançada e com saúde fragilizada. O que Davi Alcolumbre e Hugo Motta enxergam, segundo os aliados mais próximos, é que o futuro da política brasileira não está nos radicalismos, nem à esquerda e nem à direita. E que eles se consideram como parte de um grande centro moderador. Esse centro moderador não está visualizando essa pauta da anistia se transformar em um grande clamor das ruas. De fato, as manifestações não encheram a praia de Copacabana ou a Avenida Paulista. Tinha bastante gente? Tinha, mas não dá para dizer que isso se transformou num clamor popular. Também é preciso entender que nenhum nem outro está disposto a enfrentar um Supremo que tem a última palavra sobre emendas parlamentares e tem a última palavra sobre investigações importantes de parlamentares e ex-parlamentares. Haja visto o que aconteceu com Collor na semana passada, tem muita coisa ainda na gaveta do Supremo que pode causar dor de cabeça ao Congresso. E o Supremo não aceitaria e não aceitará a anistia. Portanto, é a saída possível, e só para destacar que já existiam projetos que diziam essencialmente a mesma coisa. Destaco, por exemplo, um projeto apresentado em março pelo senador Alessandro Vieira. Por que não resgatar esse projeto e pegar um projeto novo do senador Davi Alcolumbre pelo símbolo de neutralidade que existe de ser o presidente do Senado, ou seja, alguém acima da oposição e do governo, mas pelo peso político que dá. Então seria muito mais fácil pegar ali um projetinho do senador Alessandro Vieira, que já está pronto, diz essencialmente a mesma coisa, mas o caráter simbólico está neste projeto e neste acordo. Luísa, como fica a situação do Bolsonaro aí? A ampla maioria da turma do 8 de janeiro, eles foram condenados, né, ou serão condenados pelo 359L e o 359M, né? Golpe e tentativa de golpe, né? Que tem muito debate jurídico, inclusive, sobre ser a mesma coisa. O Bolsonaro tem mais 3. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado e ORCRIM, que é organização criminosa. Eu fico com a impressão que toda a concepção política desse acordão é de um modo a não beneficiar o Bolsonaro. Com esse script todo aqui, ele foi denunciado por 5 crimes. Ele pode ter algum tipo de benefício desse acordo que está em curso? Olha, se diminuírem as penas,
e ele ainda não tiver as cumprido, então estou imaginando numa hipótese de condenação por esses 5 crimes, nos moldes como o Supremo vem fazendo, inclusive em relação ao pessoal do 8 de janeiro, independentemente da discussão jurídica, o Supremo já entendeu que caberiam os 2 crimes. Se Bolsonaro é condenado pelos 5 crimes e o projeto e a lei que for aprovada diminuir a pena por esses crimes, ele é sim beneficiado. Se o projeto, como estão dizendo por aí, aumentar as penas aos líderes, porque essa é um pouco a questão política, né, que está em volta dessa ideia, então a gente diminui as penas de quem simplesmente estava lá no dia ou algo do tipo e aumenta as penas dos líderes, o aumento não implica em nada em relação ao Bolsonaro, porque a lei vai valer sempre a lei mais benéfica. Então, é muito estranho que se diga que não vai beneficiar o Bolsonaro, ou inclusive que vai prejudicar, vai aumentar as penas dos líderes. No caso do Bolsonaro, se houver uma diminuição de pena, houver uma decisão que só se aplica a um dos 2 crimes, né, abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou tentativa de golpe de Estado, ele será, sim, beneficiado. Mas aí, ele mantendo as condenações pelos outros 3 crimes, o projeto, pelo que eu estou entendendo, ele afeta 2 dos tipos penais contra os quais ele é denunciado, e não os outros 3. E a soma dos outros 3, certamente, salvo engano também, né, professora, daria os 8 anos que levaria ele a um regime fechado de imediato. Sim, como a gente não tem texto de lei ainda, né? A gente tem conversa sobre o que seria esse projeto. Se for só a ideia de poder só condenar por um dos 2 crimes, tem uma diminuição importante de pena, não resolve a situação jurídica dele, pensando do ponto de vista de uma pena de prisão. Agora, se diminuírem as outras penas ou fizerem uma redução de pena para determinados casos, eventualmente pode se aplicar a ele. A situação dele não tem como ficar pior. Do ponto de vista jurídico, uma lei dessas ela é muito menos questionável do que a anistia. A anistia certamente vai parar no Supremo e provavelmente o Supremo vai barrar qualquer tipo de anistia. Então, do ponto de vista do Bolsonaro, juridicamente, ele tem pouco a perder com esse projeto, a não ser que ele conseguisse a ideia de emplacar reduções maiores nas penas ou em outras penas que não a desses 2 tipos penais que são os piores para o Bolsonaro do 359. Ô, Jussara, e a gente ouviu o ministro Gilmar aí, acho que ontem também o Barroso deu a senha, inclusive, numa entrevista para o Globo. O Barroso, praticamente na entrevista de ontem, falou, façam isso que a gente topa, né? E que ele disse, se o Congresso aprovar uma legislação, a gente é obrigado a rever. Na verdade, ele deu a ideia ali, isso já foi executado, muito embora também isso já venha sido ventilado nas últimas semanas. E o Palácio do Planalto? Para eles, topa? É uma boa saída esse acordão? Claro, né? Principalmente porque, superando esse debate da anistia, o governo vai conseguir, pelo menos, aprovar alguma coisa no Congresso. A gente lembra que o Congresso está parado e tudo fica muito travado nessa discussão do PL da anistia, essa pressão. Do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, que está sob pressão e sob crítica, não apenas dos bolsonaristas, mas de alguma forma também de certa parte da opinião pública, uma alternativa à anistia é algo, sim, que o Supremo Tribunal Federal, né, como você mencionou mesmo na entrevista aos colegas do Globo e também a declaração do ministro Gilmar Mendes, não se pode falar em anistia, mas falar em redução das penas, ou de uma alternativa para soltar esses condenados pelo 8 de janeiro, isso, claro, vai ser debatido de uma maneira também de esfriar os ânimos, isso que dá para entender. E o governo, pelo que a gente já vê também dentro nas conversas que a gente tem no Palácio do Planalto, é que sempre eles falam o seguinte, olha, se tiver que discutir o abrandamento dessas penas, tem que passar pelo Supremo Tribunal Federal e aí sim vai ter que ter este acordo. E aí facilita a vida do governo. O governo fica meio
não quer se colocar, de fato, contrário ao PL da anistia, não quer ser o ator que vai ficar brigando com a oposição, porque tem ali suas próprias questões, mas fato é que um grande acordo ajuda bastante o governo, e essa é a percepção, tanto que é uma construção que tem a cúpula do Congresso e, claro, isso tudo sendo passado também pelo governo e nas discussões com o STF. Daniel? Caio, só pegando carona um pouco na resposta da Jussara, eu dizia e reitero que a questão da anistia não levou a um clamor popular, não tem rua pedindo e pressionando o Congresso a favor da anistia. Mas é um tema em que a maioria da população é simpática a algum abrandamento das penas. Hoje mesmo saiu uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas que mostra que 32% dos ouvidos acham que as penas são essas mesmas. As pessoas têm que ficar 15, 17 anos na cadeia. Mas 70%, quase 70%, acham que as pessoas já pagaram as suas penas ou nem deveriam estar presas. Então, inclusive uma oportunidade para o Palácio do Planalto dizer, olha, nós somos a favor da pacificação, quer saber de uma coisa? Vamos passar uma borracha aqui, vamos atrás dos financiadores, dos líderes, dos engenheiros da trama, mas vamos deixar esse pessoal aqui que invadiu a Praça dos Três Poderes quietinho, porque eles já pagaram as suas penas. Permite, na Câmara dos Deputados, limpar uma agenda que tem PEC da segurança, que tem imposto de renda para ser votado, Plano Nacional de Educação, e ajuda a atender Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre tem uma série de pedidos aí também que é preciso deixar claro. Ele está travando indicações, 16, 17 indicações para agências reguladoras desde dezembro. Ele pede a presidência do Banco do Brasil, ele acabou de ganhar a diretoria mais importante dos Correios e ele tem pedido a queda do ministro de Minas e Energia. Então tem uma fatura bastante grande também de Davi Alcolumbre que o Palácio do Planalto vai precisar atender em algum momento.